Zé, vamos para o bloco 2. O Thiago Mali, do Poder 360. E aí o pessoal vai ver a enquete aí, daqui a pouco a gente dá os comentários. Deixa eu ver se tem mais um comentário. Não tem, não. Vamos partir para o bloco 2. Eu achei que a gente pudesse ter mais algum comentário para ler de Bolsonaro aqui. Thiago Mali, repórter do 360, fez uma reportagem no qual ele chegou aos seguintes números. Número de beneficiários do Bolsa Família é maior do que o de trabalhadores com carteira assinada, excluindo o setor público, claro, CLT, em 13 das 27 unidades da federação. Ano passado eram 12. Aí, os estados nordestinos estão aí nessa lista, 4 estados da região norte. Tem um efeito pandemia, Zé, que a gente pode discutir. Vamos lá. Que antes da pandemia eram 8 estados com mais benefícios que empregos formais, aí em 2020 sobe para 10. Claramente na pandemia tem um É, crescimento e vem o Auxílio Brasil. O sim. Bolsonaro destrói o cadastro único, desvirtua o Bolsa Família, o governo Lula já encontrou fraude pra cacete e isso aí abriu um pouco a porteira. Queria Tem, analisar esses efeitos com você da pandemia e do populismo do Bolsonaro na eleição, junto uhum. com um efeito que me parece que é importante também, de uma maneira geral, que é a precarização do mercado de trabalho, a dificuldade Exatamente. É. de gerar emprego formal. Vamos A lá. reportagem do Thiago Malha é muito boa porque ela explica, ela não só mostra essa evolução, como dá as Uhum. causas de por que esse processo aconteceu. Então, ele faz um estudo que vem desde janeiro de 2020 até fevereiro de 2023, e a proporção de pessoas no Brasil inteiro que recebem Bolsa Família em comparação ao número de pessoas que têm carteira assinada cresceu de 35%, ou seja, 35 de cada 100 pessoas que recebiam que têm com carteira assinada, 35 recebiam Bolsa Família em janeiro de 2020, para 51% agora em fevereiro de 2023. Pela primeira vez passou de 50%. Quer dizer, para cada Verdade. duas pessoas com carteira assinada, uma recebe Bolsa Família. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu por dois fenômenos que ocorreram paralelamente. De um lado, isso que você já falou, a precarização do mercado de trabalho, que se manifesta de várias maneiras. Primeiro, cada vez mais pessoas que se autoempregam. É o motorista de aplicativo, é o cara que entrega comida para o aplicativo também, cara que monta sua vendinha numa feira na rua, ou que monta um negócio, né? Já são mais de 10%, talvez 11% aí, segundo algumas pesquisas. E, obviamente, essas pessoas não têm carteira assinada. Então, você tem uma precarização do trabalho, junto com um outro fenômeno que é pior, que é muito grave, que é o fenômeno das pessoas que estão tão sem perspectiva que nem sequer procuram emprego e não estão ocupadas, obviamente. Então, é um desemprego oculto pela eh, pela perda de vontade das pessoas de participarem do mercado, porque acham que não tem como se encaixar no mercado. Nem procuram um emprego, porque sabem que se procurar também não vão encontrar, né? E então, de um lado, você tem o denominador, digamos assim, que é o número de pessoas empregadas com carteira assinada crescendo marginalmente. E do outro, o número de pessoas no Bolsa Família foi multiplicado pelo Bolsonaro durante a eleição. Vamos lembrar que no segundo semestre de 2022, quando começa a campanha eleitoral, o gasto do Bolsonaro, do governo federal, com esses programas, queira o nome, dê o nome que você queira dar, Bolsa Família, ajuda emergencial, ajuda Auxílio Brasil, duplicou. Foi de 3 para 7, 8 bilhões por mês. Ele jogou um caminhão de dinheiro ali, botou um monte de gente que não precisava receber benefício no cadastro único, acabou com o cadastro único, como você disse, e com isso o número que vai dividir o outro aumentou muito, exponencialmente de uma maneira artificial, Explodiu. entendeu? Então, essa nova proporção
se deve ao fato de que um número ficou meio estável, não cresceu, não acompanhou o crescimento da economia por esses problemas do mercado de trabalho que a gente mencionou, e o outro disparou artificialmente por razões eleitoreiras, né? Só que depois disso vem o Lula, recria o Bolsa Família e paga agora em março um número recorde de 14 bilhões de reais, um valor que 670 reais por pessoa, em média, e está pagando para 21 milhões de famílias. Então, esse número não vai cair, porque é uma promessa de campanha do Lula que ele está cumprindo. Uma das coisas que, aliás, evitou que ele caísse, perdesse popularidade nesses primeiros 100 dias. Foi uma promessa que ele cumpriu, né? Então, essa razão entre Bolsa Família e emprego formal, ela tende a ficar acima de 50%, na minha opinião, por conta disso, salvo haver uma mudança no cenário econômico tão radical a ponto de mudar essas grandes tendências do emprego, do alto emprego, da precarização, do abandono das pessoas que não procuram emprego porque acham que não vão conseguir. Tem um nome, tem um nome técnico para isso que está me escapando aqui, eu estou enrolando aqui para ver se eu lembro, Exato, mas o não vou cara, lembrar o de. cara desiste de É procurar emprego. desalento. Então, enquanto você lembra aí, ó, Chama hã? desemprego Desalento. oculto pelo desalento. É isso. Olha só, Zé, a enquete está no ar aí, tá? Respondam, por favor, tá lá. Pergunta: qual o balanço dos primeiros 100 dias de Bolsonaro como esse? Resposta do Toledo: tem dias, 100 dias são piores para Bolsonaro do que para Lula. Público: durante 4 anos foram 100 dias com S, sem Bolsonaro, né? No sentido de Uhum. que não era um presidente que trabalhava. Essa é a resposta do público. Ô Zé, esse efeito do empobrecimento do Brasil de uma maneira geral e também nos últimos 10 anos me parece que contribui também para esse dado, né? O Temer fez lá a tal reforma trabalhista que a promessa que isso ia gerar emprego, ia formalizar, não aconteceu, pelo contrário, né? Precarizou ainda mais. E vem esse populismo do Bolsonaro, essa farra desenfreada que ele tentou fazer e que atrapalhou muito o cadastro único, que é um filtro importante para fazer políticas públicas, políticas sociais. O Lula vai ter trabalho para recuperar isso. Entrevistei o Wellington Dias, conversei com ele sobre isso, ele falou que ele vai dar um trabalho danado, porque esse cadastro único ele era resultado de um filtro que foi sendo feito ao longo de 2 décadas, né? Então, para destruir uma política pública é fácil, para recuperar é mais difícil, né? Mas enfim. Não, Mas matéria importante é do Thiago Malha aí, Zé. Algo e mais você gostaria de destacar? Porque tem daqui a duas pouco eu coisas que eu acho que o acho. Jaime vai entrar com a gente aí. Mas tem Diga. duas coisas que eu queria falar ainda, Kennedy. Primeiro, que Bora, vamos não lá. são, não estão lá escritas na matéria, mas que mostram dois fenômenos importantes. O principal deles é que todas as premissas do Bolsonaro e do Paulo Guedes sobre como ganhar uma eleição comprando voto se provaram erradas. Por quê? Porque eles achavam, o PT conquistou a presidência tantas vezes porque compra eleitores com programas sociais, com Bolsa Família. Então é fácil, né? A gente vai enfiar um caminhão de dinheiro na véspera da eleição em programas sociais e daí a gente rouba de volta Crédito esses. consignado, como você lembrava naquela época Sim, do antigo análise das pesquisas. benefício Isso. continuado, mas principalmente Auxílio Brasil. E o que aconteceu? O ganho foi marginal, foi quase nulo o aumento da proporção de votos do Bolsonaro nas regiões que recebem mais Bolsa Família. Quer dizer, não é assim que funciona, não é não é automática, né? Se dá Bolsa Família, o cara vota em você. Essa é só uma cabeça caquistocrática, medíocre, como a do Bolsonaro e a do Paulo Guedes, para ter essa conclusão. E se provou errada. Então, esses dados que o Thiago levantou são muito importantes para mostrar isso, porque apesar desse crescimento desproporcional, eleitoreiro, na véspera da eleição, o impacto eleitoral foi quase nulo. Isso é muito importante. Segundo,
está claro que a reforma trabalhista não foi suficiente para resolver o problema do nosso mercado de trabalho. E isso vai Isso. gerar impactos muito negativos e que vão se acumulando para a Previdência, porque o cara que se autoemprega, ele recolhe muito menos para a Previdência do que o cara que tem carteira assinada. Então, o buraco previdenciário tende a aumentar com a precarização do trabalho, com esse autoemprego, etc. Então, vai ter que ter algum tipo de reforma para desonerar os trabalhadores com carteira assinada e tentar cobrar dos outros algum tipo de contribuição, ou das empresas, ou dos mais ricos, seja lá. Alguém vai ter que pagar Sim. essa conta, ou você vai ter uma nova crise previdenciária muito em breve. Boa, Zé, vamos fazer a síntese desse bloco, então, para a gente poder chamar o Jaime Spitzkowski, que já está Qual, esperando aí. qual era a Tô com pergunta saudade dele, mesmo? faz tempo que eu não falo com o Jaime, pô. Qual que era a pergunta, Kennedy? Ó, a pergunta é a seguinte, a pergunta é, por que 13 estados têm mais gente com Bolsa Família do que com carteira assinada? Que Bolsonaro inflou inflou por causa O por antigo causa Bolsa Família. das medidas eleitoreiras de Bolsonaro e do fracasso da reforma trabalhista.